Bem, eu vim para Juiz de Fora para fazer comunicação, mas eu vim de Viçosa, que eu fiz coluna em Viçosa, eu já vim contaminado pelo vírusinho do teatro. A minha via de entrada foi o teatro. Eu comecei a fazer teatro com 15 anos na Universidade Federal de Viçosa, que eu fazia a escola tipo, segundo grau da universidade, e tinha o grupo de teatro da universidade. Então, entrei para o grupo e comecei a trabalhar, eu muito jovem, um grupo adulto, assim. Então, entrei no teatro enfrentando, assim, autores Pirandello, Thornton Wilder, e acho que foi uma coisa sonhada. Eu sempre gostei muito de teatro, então fiz muito tempo teatro, mas eu era um ator péssimo, sofrível. Eu sempre adoro métier, coxia, ensaio, produção, o processo todo, mas na hora de interpretar eu era muito ruim. Então eu aos poucos fui deixando de atuar e trabalhar com produção, sonoplastia, operação de luz. Depois comecei a fazer luz. Então vim para Juiz de Fora para fazer comunicação. Não passei no primeiro vestibular, e aí passei no vestibular para História. E comecei a fazer História. Fiz 1 ano e meio de História, trabalhando com teatro na cidade, fazendo sempre técnica, com grupos da cidade, com produções. E fiz 1 ano e meio de História. Numa greve dos professores, eu pirei e falei, não quero fazer História, senão eu vou ser professor igual todo mundo da minha família. Então eu não quero ser professor, então não vou fazer História. Eu achava que eu não queria ser professor. E aí estudei de novo e fiz comunicação. E aí comecei. Durante o curso de comunicação, eu sou de uma geração que o cinema veio pela televisão. Eu sou de uma geração extremamente televisiva, assim, viciada em televisão. Na minha cidade, na minha infância, tinha um cinema que eu lembro muito pouco. E a minha primeira lembrança de infância foi ir a Viçosa, 2 lembranças. Um filme dos Trapalhões em Belo Horizonte, com primo, férias, aquela coisa que tudo falou mais alto do que o filme. E uma ida a Viçosa com a minha mãe para ver Irmão Sol, Irmão Lua, do Zé Firelli. Foi o primeiro filme assim, que eu vi no cinema. Enfim, em Juiz de Fora, o curso de comunicação tinha 2 habilitações, jornalismo e rádio e TV. Eu comecei a fazer os 2, mas não dei conta do jornalismo, não gostava, inventava as matérias, sabe? Enfim, vi que não era a minha. Fiz rádio e TV e nunca gostei muito de rádio, sempre gostei de televisão, de imagem, enfim. Fiz rádio e TV para trabalhar em televisão. Quando eu me formo, eu tenho um convite para ir, estava montando uma emissora de televisão em Ubá. Então foi eu, uma amiga, editora, a Patrícia e o Sandro, para fazer editor de jornalismo. Isso em que época? Isso em 93. Fomos para Ubá, montamos a emissora, ela é filiada à TV Cultura de São Paulo. Então a gente tinha muita liberdade, assim. Éramos 3 formados. Eu, que fazia direção e produção da coisa, a Patrícia, que era editora, que ficava na ilha, e o Sandro, que fazia jornalismo. Então eu pude fazer vinheta, criar a abertura dos programas, criar um sistema de funcionamento da TV, dar treinamento para os repórteres, que não eram repórteres formados no início. Eram pessoas da cidade, de teatro, gente que tinha jeito para coisa, sabe? Então, assim, treinar esse pessoal, e aí eu fiquei 2 anos em Ubá. Depois não dei conta, voltei para Juiz de Fora para fazer nada, porque eu não dava conta de viver em Ubá e aqui não tinha emprego. E aí vim para Juiz de Fora, e a minha irmã era professora do Estado. E na escola dela, que era em Linhares, no bairro Linhares, a diretora teve uma ideia, ela podia colocar algumas disciplinas, tipo práticas agrícolas, educação para o lar, umas coisas assim. E ela teve a ideia de pôr jornalismo.
que a lei previa, uma leitura de mídias para aluno de 5ª e 6ª série. E aí eu comecei a dar aula no Estado. Comecei a dar aula pensando na mídia e pensando no processo de produção para os meninos. Isso foi muito legal, mas no meio desse ano o Rodrigo Barbosa era gerente de comunicação da prefeitura do PSDB, do primeiro mandato do Custódio de Matos na cidade. E eles tinham um núcleo de vídeo que produzia os comerciais da prefeitura, as coisas da prefeitura, tinha uma equipe, enfim. Mas eles estavam começando a preparar o material para a prospecção da Mercedes-Benz. Então tinha que fazer um grande documentário sobre a cidade e uma série de vídeos para atrair a Mercedes e outras empresas. E aí ampliaram esse núcleo de vídeo, aí me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar. Fiz muita publicidade, vídeo institucional das secretarias da prefeitura, enfim, essas coisas. Depois acabou o mandato, acho que eu fiz uma campanha como produtor, e a cidade não tinha muito mercado, eu fui para Belo Horizonte, trabalhar na Rede Minas de televisão. Aí trabalhei 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos. Na Rede Minas eu era produtor de um programa que chamava Oficina Vídeo Escola, que levava crianças da rede pública para a emissora, fazia oficina com as crianças durante um dia, elas voltavam para a escola, produziam uma história, 15 dias depois voltavam à TV para a gente gravar. A gente gravava e fazia um vídeo com as crianças. No sábado o programa era semanal e ia ao ar sempre 3 vídeos. Então a gente passava a semana com as escolas produzindo, eram uma equipe grande de 17 pessoas, tinha coordenador pedagógico, 2 editores, 2 câmeras, 2 produtores, que era de manhã e à tarde. Trabalhei durante 1 ano e meio com isso. E na TV também eu produzi programa ao vivo, enfim, fiz outras coisas. Quando estava chegando, quase 2 anos, apareceu o concurso aqui na universidade. E eu não mudei, eu continuei morando em Juiz de Fora e trabalhando em Belo Horizonte. O coração ficou aqui. E aí eu resolvi fazer o concurso, que eles abriram para doutor, não apareceu, para mestre não apareceu naquela época, isso em 98. Qualificação na área ainda era raro, só nas capitais, não tinha ninguém com mestrado. Aí abriram para graduados, eu vim, tinha 12 vagas, fiz o concurso, passei. Eu acho que eu fui o último professor a entrar sem mestrado. Na comunicação, com certeza. Na universidade eu tenho minhas dúvidas. Se eu não fui o último, eu fui quase o último, porque foi nessa época que começou, só se entra com mestrado. Então. E aí comecei a dar aula, né? Que no início eu tinha adquirido muita experiência de produção de TV, de emissora e de publicidade, de fazer comercial para redes, Carrefour, ABC, trabalhei muito no mercado publicitário da cidade, então tinha um ritmo e essa coisa. Eu peguei a mudança do digital. Quando eu comecei a trabalhar com publicidade aqui em Juiz de Fora, para vocês terem uma ideia, a gente ia ao Rio gravar a locução. No início a gente ia ao Rio editar, a gente editava na TVE, filmava, ia para o Rio e editava. Mas hoje você liga, o cara grava um áudio e manda por e-mail para você 2 minutos depois. A gente ia ao Rio gravar um áudio e vim com a fita beta no ônibus. E aí eu peguei essa mudança do analógico para o digital. As produtoras começaram a comprar ilhas não lineares, começaram a se digitalizar. Então, quando eu comecei a dar aula, eu trouxe esse afã tecnológico, sabe? Que eu achava que a faculdade não tinha, enfim, isso foi muito legal. Mas, durante o período de estudante, a prefeitura de Juiz de Fora tinha uma sessão de cinema, um cineclube, que passava filmes no auditório. E teve um dia que eu fui ver, entrei para assistir, não sabia direito o que era menino. E eu vi o Cabra Marcado para Morrer. E eu fiquei chapado com aquilo, porque era uma fronteira entre as coisas que eu estudava, entre o jornalismo, a informação e a produção, que era o rádio e TV.
E eu não sabia o que era aquilo, não sabia se era ficção, se era uma grande reportagem, se era um programa, o que era. Não tinha ideia da dimensão daquilo. Mas me impactou muito. E aí depois fui procurar saber e ler e fui descobrindo aos poucos o documentário. Na época tinha o Cine Paraíso também, que a gente via, enfim, Django, enfim. Mas, voltando para quando eu já professor, a pressão por qualificação. Tem que fazer mestrado, né? Então, fizeram uma parceria com a FRJ, que os professores vinham aqui. Eu tentei frequentar algumas aulas, não tinha nem seleção, né? Quase todo mundo fez aqui. Mas eu não consegui, porque não tinha muito a ver, e as aulas eram legais, mas na hora de eu pensar numa ideia, numa coisa, enfim, não rolou. E aí eu pensei, falei, cara, eu tenho que me qualificar, tenho que estudar, o que é? Qual que é a minha? Aí eu abandono, nessa pergunta eu abandono o lado da experiência profissional, que era mais na linha de teatro, de ficção, de publicidade, e vou para a paixão, que foi o Cabra, o Impacto. Falei, cara, vou estudar documentário. E aí eu começo a pensar no documentário como objeto de estudo e fiz um projeto, na época tinha umas parcerias entre universidades, fui na UFMG, na Escola de Belas Artes, conheci as pessoas, estava numa coisa de... Fiz um projeto e mandei para a UFMG e para a Unicamp e para a UF, o mesmo projeto, e mesmo igual. Fui selecionado nas três, aí começou o processo, a UFMG foi no primeiro semestre. Fiz a seleção e fui até o final, dancei na entrevista, não passei. Aí fiquei mal, fiquei decepcionado e mandei o mesmo projeto para a UF e para a Unicamp. Foi aceito nas duas. A seleção era no mesmo dia, eu tinha que escolher. Eu nunca tinha ido nem a Campinas, nem a Niterói. Niterói seria mais próximo, mais fácil. Mas eu, sei lá, eu não gosto muito do Rio, assim, tenho preguiça do Rio. E tinha curiosidade com Campinas, com a Unicamp, com tudo. Falei, já que eu tenho que fazer uma opção, vou fazer a seleção em Campinas. Fui fazer e foi muito doido. Foi aquela época que não tinha bibliografia, você chegava a uma prova às escuras. E foi muito doido, porque quando eu cheguei lá na seleção, no Instituto de Artes, todo mundo tenso, gente fazendo 3, 4 vezes, já fazia disciplina isolada, e eu assim, completamente desencanado, não conhecia ninguém. Aí falaram, sabe quem vai estar na banca, na entrevista? Lúcia Najib, Fernão. Eu não sabia quem eram essas pessoas, eu fui desencanado. Foi tão louco que a prova escrita, a minha ideia de pesquisa era a relação da evolução tecnológica com a linguagem no documentário. Aí eu pensava 3 momentos, som direto, década de 80, a popularização do vídeo, as VHS, e a digitalização. Então eu queria estudar mais ou menos se esses avanços tinham influenciado na linguagem dos filmes, enfim, era mais ou menos isso. A entrevista e a prova escrita parecia feita para o meu projeto. Eles passaram um filme do Coutinho, as questões, tudo era. Sabe quando você não vê dificuldade? Fui falando, foi natural. E aí foi muito doido, porque assim, passei sem conhecer ninguém, fui para lá, comecei a fazer. E aí que eu fui mergulhar no documentário, assim, de ver filmes, de ler sobre coisas, né, tanto brasileiros quanto internacionais, mas de conhecer mesmo, porque hoje com a digitalização, não sei se a gente pode falar acesso, mas é informação mesmo. Juiz de Fora nessa época, eu acho que nem Juiz de Fora, o Brasil, outro dia eu falei isso com umas pessoas, que no momento do mestrado eu senti que havia um movimento na academia de olhar para o documentário. Falou, opa, tem um cinema esquisito, diferente do que se faz. Quem faz? Alguém escreve sobre isso, né? A gente tinha um livro que era Os Cineastas e Imagens do Povo. Ponto. Sobre documentário. Só. Você não tinha nada, não tinha publicação. Tinha um artigo aqui, outro ali. Tem o Alberto Cavalcante, né? Tem umas coisas, mas produção na área não tinha. E aí eu acho que foi legal esse movimento, porque a gente compartilhou muito, né? As pessoas, não só no Unicamp, mas aí o povo da UF, aí fui conhecendo pessoas.
Aí quando termina o mestrado eu volto e eu sempre trabalhei na faculdade com disciplinas de televisão, produção em televisão, técnica em TV, laboratório de jornalismo, ensinar os meninos a ser repórter mesmo, a postura em frente à câmera, fazer reportagem, fazer na rua. E aí quando eu volto tinha uma disciplina que era documentário em TV, que a Cristina Mussi dava, e era essencialmente grande reportagem, tipo o que é o Globo Repórter hoje. Pegar um tema e explorar ele jornalisticamente com mais tempo. E aí ela me entrega a disciplina e eu mudo a disciplina para cinema documentário. E aí eu comecei a ensinar, isso foi muito legal, porque eu pensei numa faculdade que forma jornalistas, qual o objetivo de dar documentário? Porque eu ficava na fronteira entre a história do documentário, a estética do documentário ou a produção do documentário. E aí eu fiz várias experiências assim nas turmas e eu vi que nem uma coisa nem outra. O aluno de comunicação ele tem necessidade de um referencial histórico, saber o que eu estou estudando, de onde que veio isso, qual que é a história disso. Mas eu preciso fazer também, eu preciso experimentar. E aí eu comecei a equilibrar isso entre história, estética e produção, e levar os meninos a fazer. Teve momentos muito legais e teve momentos muito frustrantes. De eu sentir que algumas turmas faziam a disciplina do documentário e no decorrer, no avanço dela na vida acadêmica, eu ficava questionando o papel dessa disciplina. Aí teve um momento que teve uma turma muito boa, uma turma de jornalistas, não tinha cineasta ali, eles eram jornalistas, mas a gente teve uma experiência muito legal que eu senti que o documentário, a disciplina documentário no curso de comunicação era uma disciplina para desqualificar o olhar deles de jornalista, quebrar a regra do jornalismo, pensar no tempo, em outros tempos, não o tempo do corte da matéria para encaixar. Tem o tempo da entrevista, tem o tempo do tempo, tem o tempo da narrativa. E aí eu comecei a pensar que a disciplina, se os meus alunos fossem jornalistas, que olhassem as suas fontes com mais humanidade, com mais compreensão, com menos pressa, eu já estava satisfeito. Eu não queria formar documentarista, sabe? Porque uma disciplina só não dava conta. Então eu relaxei e aí eu acho que a disciplina ganhou também. É lógico que nessas turmas vão aparecendo, sabe, numa turma de 15, 20, vai aparecendo 3, 4, às vezes 6, que você fala, opa, esse aí, se investir, vai longe, sabe? Tem jeito pra coisa, Ele não está preocupado em sair, fazer uma externa, chegar, editar e contar uma historinha. Ele está preocupado em se relacionar com aquilo que vai estar na frente da câmera dele, ou da cabeça dele, da ideia dele, sabe? E aí você vê trabalhos legais. Na faculdade a gente vai plantando com os alunos, né? E parece que é um retorno. Porque os alunos que hoje é aluno, amanhã é seu companheiro de profissão. Então eu comecei a dialogar com alguns ex-alunos nos sets de filmagem, de publicidade, porque eu continuei fazendo freela. Hoje, depois do doutorado, eu não fiz mais. E aí a gente começa a encontrar os alunos nos sets, né, de programa político, de institucional, de publicidade. E aí a gente começa a conversar e assim, a querer fazer coisas, não que o mercado peça, mas ideias, né? Marquinhos tinha ido para Cuba, tinha feito escola de Cuba, estava voltando. Que você fala Pimentel, Marcos Pimentel. Ele foi meu aluno. Foi meu aluno. O primeiro documentário ele fez uma disciplina minha, até que é um filme muito interessante, que eu falo com ele até que ele tem que revisitar, assim, voltar, chama Reconstituição. É uns crimes que tinham no Bela Aurora, num bairro aqui de uns adolescentes. Uma coisa de queima de arquivo, de tráfico, sabe? E aí foi uma experiência muito legal, assim, o filme na turma. A gente aprendeu muito com o filme.
Mas enfim. Marquinhos tinha ido para Cuba, voltar de Cuba, não sei se ele estava meio que no intervalo de Cuba para ir para a Alemanha. A gente começou também a Lei Murilo Mendes, a poder possibilitar projetos. E aí é uma geração, assim, porque teve alguns filmes coletivos, teve um filme que eu acho até não saiu, que era 5, cada um fazia um curta, que era Rogério Terra, Alexis Parrot, Marquinho. Do Marquinho eu lembro que era sobre a feira, enfim. Mas essas pessoas começaram a se encontrar e querer fazer coisas. E eu, como eu não sou da área técnica, eu fazia direção em publicidade e televisão, mas câmera, edição, nunca fiz. E no teatro fiquei meio fazendo produção. E meu registro profissional é produtor executivo. Eu sinto assim que, tanto na vida, mas na universidade, no meio audiovisual, você cria alguns grupos por identidades. E eu tenho muita facilidade de trafegar entre os grupos. Então eu me dou bem com todo mundo, sabe? E o produtor é um pouco isso, é gerenciar pessoas, né? Então eu gosto de fazer produção e sei que faço bem. Porque essa coisa de coordenar equipes, sabe, eu gosto muito. E aí comecei a fazer alguns filmes, fiz o filme do Alexei, que é o Deus Me Livre, que foi da lei estadual, um filme grande, com muita gente, muito ator, muita locação, uma grana, tinha som direto, então teve aluguel de câmera de São Paulo, muita luz da Quanta, enfim, teve uma produção um pouco maior para a gente treinar isso também, né? E aí foi um filme legal, que deu um resultado bom. E esses ex-alunos, sempre que eu faço muito assim, como eu já fui consultor de lei e relator de projeto, eu tenho um olhar crítico para projeto. E eu acho que é uma geração, outro dia o Marquinhos me falou isso, que a gente riu muito, que ele falou assim, o Cris é doido, eu não sei se eu gosto mais de fazer filme ou de fazer projeto. Porque eu descobri o tesão que é fazer o projeto. É bonito você ter ideia, você dar argumento para essa ideia, você sonhar com essa ideia e pôr isso no papel, em imagens e fotos, mas você montar isso para convencer outra pessoa. E eu já fazia isso com alunos. O aluno vinha com uma ideia e falava, Cris, estou querendo fazer um projeto de um filme para ler e tal. A ideia é essa, me ajuda a formatar. E aí eu converso, leio, de separar o que é objetivo, o que é justificativa, o que é argumento visual que você tem que produzir para estar junto. E aí, ajudando o aluno, ajudando amigos, comecei sempre que chamado e que dá para conciliar com o trabalho de professor, eu comecei a fazer produção para essas pessoas, para uns amigos, e fiquei de produtor. Faço alguns filmes, por exemplo, Memórias Possíveis com a Mussi, mas sempre filmes. No documentário, não tem um documentário autoral. Eu faço produção de alguns diretores, quando me chamam, e faço documentários ligados à pesquisa, a alguma coisa. O filme com a Cris era ligado à pesquisa da televisão Juiz de Fora. A gente estava ouvindo pessoas fazendo isso da história e resolvemos fazer um filme. Então eu fiz o roteiro, fiz a ideia do filme, dirigi o filme. Agora, no meu doutorado, um campo da pesquisa, eu gravei umas aulas de uma professora. Então estou fazendo um filme ligado à tese. Você podia falar um pouco do doutorado, né? Dessa trajetória no doutorado. Mas antes eu queria que você voltasse aqui. O Deus Me Livre é um filme de quem? Do Alexei Divino. Ele também foi teu aluno? Não, o Alexei foi contemporâneo meu, formou comigo, com a minha turma. Ele só fez esse filme, não trabalha na área, mas foi um filme legal que reuniu pessoas. Sim, e com o Marcos Pimentel? Os filmes que a gente já fez. Porque é uma parceria, né? Que vocês já tem bastante. Eu já fiz até sonoplastia para o filme do Marquinho, aquele Cemitério da Memória dele. As músicas foi eu que selecionei assim, os trechos. Mas com o Marquinho a gente foi relação de aluno-professor, orientador orientando, e fomos ficando amigos. E a gente tem muita facilidade de diálogo. A gente fala muito com poucas palavras. O Marquinhos é de poucas palavras, ele fala bem, mas no trabalho, como documentarista, ele é extremamente
sucinto. E a gente funciona por isso, porque a gente fala muito com pouca coisa. Então a gente tem pouco tempo junto, ele viaja muito, ele está sempre... Então, sempre que está em contato, ou me chama... Quando é filme que eu não trabalhei, às vezes ele me chama para ver um corte, para dar uma ideia. Agora, tem pouco tempo, ele meio que me acionou para uma pesquisa. Ele está pesquisando um assunto, falou: Cris, acho que isso você pode me ajudar. Ou que você sabe, ou que você pode procurar saber sobre rituais de morte que ele está vendo. Então, rituais de morte em Minas, acho que é uma coprodução latino-americana e ele está fazendo no interior de Minas. Vai fazer, né? Mas aí a gente começou, a gente fez alguns filmes e a experiência mais impactante foi o último, que foi... Na verdade, não, começou com o Urbe. Ele pensou uma trilogia sobre cidades, que são filmes meio vertovianos, são as 3 sinfonias, e eu produzi o Urbe, que foi aqui em Juiz de Fora. O Polis e o Taba não foi aqui, e eu estava fazendo outras coisas e não produzi. Mas só que são 3, é uma trilogia, e esses filmes dialogam muito. E a gente fez o Urbe com uma equipe muito de amigos, assim, foi muito pouca gente, alguns encontros cruciais, que foi o Mauro Pianta na fotografia, o Horácio Velasquez montou, o Marquinhos dirigiu e ia produzir. Então éramos nós 4, a equipe. Marquinhos já não morava aqui, a gente encontrava em algumas... A gente veio encontrando durante 1 ano e meio, antes de sair para rodar. E esses encontros eram muito interessantes porque tinha a ideia, mas não tinha um roteiro. E a cada encontro, o Marquinhos falava o que ele já tinha pensado naquele período e a gente acrescentava. Cada um com o seu lado, né? O Mauro mais na fotografia, o Horácio na montagem e eu na produção. E no outro encontro, aí ficava 3 meses sem se encontrar. Aí encontrava, aquilo que a gente tinha falado, ele já tinha incorporado na ideia, a gente reconversava, mas ainda não tinha roteiro. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, ou 1 ano e pouco, ele vem com o roteiro. Falei: o roteiro é esse, a gente tem que pensar num tempo para rodar. E foi muito bom esse trabalho. Esse trabalho deu uma liga mais profissional, assim, a gente viu que a gente tinha bala na agulha, sabe, para fazer coisas. E aí Marquinhos aprovou o projeto na lei do A Poeira e o Vento, que a gente fez em Bitpoca. Que ele procurava pessoas que viviam isoladas dos sistemas urbanos, sistema educacional, de saúde, social, de articulação, de comércio, queria pessoas que viviam longe. Aí ele fez uma pesquisa com a Mariana, em Ibitipoca, localizou uns personagens e eu fui produzir. Quando a gente foi, acho que a gente ficou uns 10 dias em Ibitipoca rodando, não, 1 semana em Ibitipoca. Eu fiz essa produção anterior de campo, de ver autorização para filmar em parque, carro, combustível, onde ficar, a logística toda. O filme era som direto, então veio Pedro Asparran de BH para fazer o som. E quando a gente chegou em Bitpoca, as situações previstas pelo Marquinhos na pesquisa começaram a render muito. Coisa que a gente esperava que renderia, sei lá, em material bruto, talvez 4 minutos. Quando você ia ver, você tinha 20 minutos de uma coisa muito potente. Isso durante o dia, a captação. A gente começou a perceber que tinha muito mais do que um curto ali, sabe? E comentar com o Marquinhos, e ele ficar meio assim, ele já sacava. E aí quando ele finaliza o A Poeira e o Vento, ele deixa algumas situações inteiras de fora, que estava previsto, mas ele deixa de fora, com a ideia de fazer um longa. Aí ele volta em Bitpoca mais umas 3 vezes, eu acredito. Aí ele para um tempo, fica uns 6 meses pensando nesse longa e tentando inscrever ele em leis de incentivo. Aí ele volta em Bitpoca mais umas 3 vezes e faz esse filme, que é o primeiro longa dele, que é o Sopro. Então é uma continuidade do A Poeira e o Vento. Mas não foi uma coisa pensada, articulada. As situações previstas renderam muito.
foi uma experiência, o evento foi uma experiência muito intensa, porque a gente precisava de muito silêncio para rodar. Então a equipe era muito pequena, éramos eu, Mariana, Marquinho, Matheus Rocha de fotógrafo e o Pedrinho Asparran do Rio. 5, depois como começou a rodar com película para outro filme, aí veio mais um assistente. Mas a gente ficava muitas horas do dia em silêncio, trabalhando, mas o lugar tinha muito ruído da natureza e o ambiente necessitava de um certo silêncio. O filme precisava de um silêncio. E esse silêncio foi dando uma cumplicidade para a equipe, para tudo que estava acontecendo. Eu acho que isso, assim, as situações renderam muito. Aí o longa brotou nisso, nas situações. Você via que tinha muita coisa. Né? Juiz de Fora é interessante. O pessoal profissional da área audiovisual em Juiz de Fora até início de 90, não, até final dos anos 80, até anos 80, era essencialmente pessoas da faculdade de comunicação. Se formava aqueles que não dão para o jornalismo, vou tentar outra coisa, vou tentar trabalhar com agência de publicidade, nas produtoras, né? A digitalização possibilitou um avanço técnico que você começou a ter várias produtoras pequenas que atendem a mercados específicos, de institucional, de empresas, de assessoria para evento, enfim, você tem uma série de coisas. Com a Universo, né, que teve aquele curso técnico de cinema, isso deu uma ampliada, e agora com as faculdades particulares, eu acho que está ampliando mais ainda. Eu sinto que produção normalmente é um campo de entrada para a rede. Eu gosto da área audiovisual, mas eu não tenho habilidade técnica, eu vou fazer produção. E esse é que é o problema da cidade, porque produção é uma coisa chata, porque é gerenciar, não tem criação. Quando eu dava disciplina de produção na faculdade, eu via a decepção no rosto dos alunos, que entravam para fazer produção achando que inventar, pirar, criar. Opa, tem muita gente para fazer isso. A produção tem que possibilitar isso que é criado. Então é gerenciar recursos, pessoas e tempo. Produção é basicamente isso. Então as pessoas ficam um pouco decepcionadas. Mas quando você localiza alguém, opa, fulano de tal, tem jeito para coisa. Eu tenho uma amiga, por exemplo, a Cristiana Morim, que formou comigo e que se descobriu uma ótima produtora executiva. Ela foi para o Rio, trabalhou muito tempo com publicidade, cara de cão, mas produzindo comerciais, institucional, programa para TV, para grandes, sabe? E ela fala, Cris, meu trabalho não é criativo, é mesa, computador, telefone e gerenciando, alugando, locando equipamento, fazendo reserva para ator que está vindo, diária para fulano, diária para outro. Então eu acho que como a cidade não tem um mercado, você também não tem um mercado volátil que empregue, você não tem um profissional específico para isso. Você tem algumas pessoas da área de comunicação que gostam e se dedicam para. Eu percebo isso hoje nas produtoras. São pessoas que... Eu acho legal pessoas da área porque entende as demandas do profissional. Porque você tem também o pessoal de administração de empresas e talvez economia que podem ser excelentes produtores nessa coisa de gerenciar. Só que eles não têm a dimensão do trabalho estético. Então é muito louco você gerenciar uma coisa que você não entende o processo. Fica aquele produtor quadradão, entendeu? Do cinemão, do blockbuster, que quer fazer um filme para ganhar dinheiro, para vender e para entrar e tchau. Que é diferente do interior. Porque no interior você conhece a demanda do seu diretor, do diretor de arte, do ator, as demandas estéticas, sociais, sentimentais. Então é um pouco isso. Eu percebo muito que o produtor em Juiz de Fora é um pouco essa pessoa da área de comunicação, jornalistas, enfim. Agora, com os cursos de audiovisual, de publicidade, muita gente da publicidade que tem esse dom de articular pessoas. Sim. Cris, eu queria que você falasse agora um pouco assim,
porque você continua, agora está fazendo um doutorado, né? E um doutorado ligado a audiovisual. Que você contasse pra gente um pouco essa tua pesquisa, né? E como é que você está caminhando com ela. Tá. No doutorado, eu venho me dedicando ao cinema documentário, dando aula de documentário, lendo, escrevendo, enfim, participando de festival. Uma coisa que eu acho importante, que eu não falei, que é essa coisa de como é que se forma o produtor, a equipe, como é que é trabalhar no interior. Tem uma coisa que é fundamental, que são mostras e festivais, que é onde você conhece quem faz. Então, assim, muitas pessoas que hoje eu trabalho ocasionalmente, eu troco ideias, eu troco projetos, ou consulto, vêm dessas relações em mostras e festivais. Porque como o Brasil não tem um mercadão de audiovisual, as mostras e os festivais são onde você tem possibilidade de ver as coisas. Então, as pessoas que fazem estão nessas mostras, é uma possibilidade de você conhecer. Mas sobre o doutorado, como eu vim trabalhando com documentário, eu pensei muito numa forma de articular o documentário com outras linguagens, com outras formas de expressão, com outros campos de informação. E aí, a primeira coisa que aconteceu, eu fiquei muito impressionado, estava dando aula de telejornalismo, e não sei se foi umas enchentes, uma tragédia que aconteceu no país, eu fiquei muito impressionado com isso, foi há uns 6 anos atrás, talvez, com o volume de material audiovisual fornecido pelo telespectador, enviado para a emissora. E aí formatei um projeto de novo, tentei em Belo Horizonte, na comunicação, pensando em investigar isso. O quanto que futuramente o jornalismo tende a se fazer, não só com o material hegemônico que ele produz, mas com o material que o espectador está produzindo e está postando. Não passei no trabalho, e aí já estava um pouco com preguiça, comecei a pensar em outro diálogo, porque esse material que o sujeito grava é um material documental dele, é um diálogo disso com a grande mídia. Eu falei, não é esse diálogo. Comecei a pensar outros diálogos. E aí comecei a investigar. Eu sou de uma família de professores, né? Minha mãe é professora, todo mundo lá em casa é professor, minhas irmãs. Comecei a pensar isso na educação. A Sônia Miranda me chamava, ela é professora de história, e me chamava para dar uma aula por semestre na turma dela, sobre mídia, E eu ficava muito impressionado com a perspectiva do uso do cinema em sala de aula por professores, principalmente os professores de história, como a história. Não como uma versão, ou uma articulação, um discurso. E aí comecei a pensar isso, falei, cara, a educação é complicado o uso do cinema, que às vezes o cinema documentário entra na escola normalmente como uma verdade dos fatos. Olha como é que aconteceu, vamos ver. E isso me incomodava um pouco, porque eu já vinha dessa corrente de documentário como uma versão possibilitada por um momento histórico, por um sujeito, que não, longe de ser a verdade. E aí falei, não, vou pensar no documentário e educação. E aí comecei a ver na internet pesquisas, e a maioria das coisas que eu achava é pensando a fruição, pensando o aluno. Oficinas para alunos, projetos para alunos. E aí resolvi, na contramão, pensar o professor. Eu falei, se esses alunos estão vendo tanto filme, estão fazendo não sei o quê, quem que é essa pessoa que passa esse filme? Que professor é esse que está usando cinema nas escolas? E aí pensei em estudar formação de professor. Cinema documentário na formação de professor. Como que o cinema documentário pode... O que ele pode trazer para o professor em formação? E aí fiz um projeto para a educação aqui, comecei. Quando eu entrei, a minha orientadora Maria Tereza, ela tem um grupo de pesquisa, LIC, e que eles já tinham um projeto que chama Cineduca, que é uma mostra de cinema para professores em formação. E quando eu cheguei, tinha um orientando dela de doutorado que já estava usando uma versão
desse Cineduca como campo de pesquisa para ele. E aí eu fiz uma versão do Cineduca, só com documentário, cineduca.doc, que foi um pré-campo, assim, para saber o que era o documentário para aquelas pessoas. E eu fiquei muito surpreso que as alunas da pedagogia, a maioria mulheres nessa primeira experiência, eu notei que elas não tinham, diferente dos alunos da comunicação, elas não identificavam o sujeito que estava narrando. Elas identificavam o personagem. O filme daquela mulher, o filme da Estamira, o filme daquelas mulheres falando não sei o quê. Eu falei, não, gente, o filme é do Coutinho, o filme é do Marcos Prado. Elas não tinham a dimensão do sujeito autor, dessa voz que estava falando para elas que era o filme. Na comunicação é o contrário, eles têm perfeitamente a noção do personagem, de quem está me contando uma história. Porque eles assistem o filme na perspectiva deles um dia narrarem. E na pedagogia não, esse sujeito era completamente diluído. E aí eu criei uma versão do Cineduca que eu chamei de Cinema como Narrativas de Si. E escolhi filmes que instituíam um sujeito narrador. Às vezes um personagem, às vezes o próprio diretor, como no caso do 33, do Tarnation, onde quem está fazendo o filme está se contando, se reinventando com a coisa. Para quebrar, para mostrar para elas um pouco esse sujeito autor. E usei essa amostra como campo de pesquisa. Porque em tese, assim, eu estou perguntando quais os sentidos construídos por esses professores em formação quando expostos a filme documentário. O que acontece? E aí no meio do processo eu percebi que estudar uma amostra, aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam ir ao cinema toda quarta-feira, 4 horas da tarde. Era diferente de uma sala de aula com uma professora usando... Eu estou ali na aula, a professora passa um filme. A relação é outra, o tempo é outro, o envolvimento é outro. E aí eu fui procurar, falei assim, vou fazer 2 ações de pesquisa então, essa da amostra e uma aula. E aí descobri uma professora que dá aula para professores de Química, lá na educação, a Cristiane Flor, que dá aula de saberes químicos escolares, que usa documentário nas aulas. E aí procurei e comecei a pesquisar as aulas dela também, frequentei durante um semestre a disciplina. E registrei essas aulas, algumas entrevistas, e é a segunda ação do campo. Então, na ação do campo, eu registrei as aulas dela, fiz acompanhei o trabalho dela com o filme. Ela usa um filme que chama A Revolução dos Cocos. Foi muito louco porque eu entrei para a disciplina achando que ela usava documentários, filmes, e ela usou um filme só durante o semestre. Mas eu justifiquei a minha presença ali pela articulação que ela faz, como o filme se reaplica durante os conteúdos e o semestre todo, e como que ele dialoga com as outras manifestações que ela usa também. E aí desse material eu estou fazendo um documentário de curta-metragem. Eu fiz o trailer agora para qualificação e até fevereiro eu faço esse filminho, esse documentário deve dar uns 15, 20 minutos, sobre o trabalho dela e sobre como que eu acredito que o documentário possibilitou, o que o documentário possibilitou na formação daquelas pessoas. E nesse meio tempo eu fui fazer o doutorado de sanduíche, em Barcelona. E isso foi muito interessante porque eu pensava o cinema primeiro numa perspectiva muito fechada nele mesmo, no cinema documentário. Que eu acho muito legal, eu acho muito potente, só que o campo da educação é um campo movediço e em movimento o tempo inteiro. O professor está o tempo inteiro trabalhando com outros tempos, que é o tempo da escola, é o tempo das leis, é o tempo da regulamentação, é o tempo dos alunos, é o tempo da polícia na porta da escola. Então é tudo muito movediço. E aí eu comecei, lá em Barcelona, o meu tutor trabalha com cinema, mas também trabalha com outras manifestações da cultura visual, que ele chama. Ele trabalha com cultura visual, então ele integra o cinema com publicidade, com videojogos, com internet, com uma série de coisas. E aí foi interessante porque
me abriu, assim, eu vi que o nosso meio hoje ele está articulado, tanto que as plataformas, né, com a digitalização hoje, o cinema está integrando e está passando, né? Você vê, você acessa aqui, vai lá no celular e no telão. Então eu comecei a ampliar, assim, a pensar no cinema documentário, na escola, na formação do professor, articulado com uma série de outras coisas. Isso foi muito legal, muito legal. Muito surpreendente pro trabalho, assim. Na qualificação, teve um professor que falou uma coisa que me marcou muito, que eu vou assumir, assim, a minha tese, minha futura tese, né, ela está uma coisa que eu não sei o que é. Eu me joguei numa pesquisa que eu não tinha ideia de onde ia dar. E eu gostei desse não saber onde ia dar, sabe? Então, assim, eu não tive, em vez de... Porque é muito normal, assim, numa pesquisa, quando aparece uma estrada nova para você fala, nossa, se eu pegar isso aqui, eu vou tirar o foco, eu vou me perder, vai virar uma coisa de retalho. E eu não tive medo disso não, sabe? Eu encarei esse movediço e fui. E eu acho que foi legal. Assim, isso não é regra, eu acho que em determinadas pesquisas isso pode ser um caos, entendeu? Mas como eu estou falando de descobrir que eu não estava falando de formação de professores, eu estava falando de constituição de sujeitos, sabe? Era muito maior a coisa. Eu não estou falando de documentário, mas ele está dialogando com um monte de outras coisas. Ele não está puro ali numa sala de cinema, numa mostra com um determinado público. Ele está passando no pátio da escola com a mulher gritando, com o cara vendendo bala, com a criança roubando a outra. Está tudo integrado. Então isso me deu uma coisa legal. Os estudantes de cultura visuais, hoje, tem gente de todas as áreas. Você tem artista plástico, você tem cineasta, você tem psicólogo, você tem arquiteto, você tem... Então eu percebi uma tentativa de descoberta do que fazer com a imagem na academia. Porque nós, da academia, aceitamos muito bem a imagem quando ela ilustra uma ideia que o texto me apresenta. Eu estou lendo um texto e aí vem uma imagem que ilustra aquela ideia. Isso é tranquilo. Hoje a cultura visual tenta articular as imagens como narrativa. Ela não está ilustrando uma ideia. A ideia está na articulação das imagens. Então eu comecei a perceber várias pessoas de projetos completamente diferentes, desde projetos em museus, sabe? Com essa tentativa de construir uma narrativa que não seja essencialmente textual. E aí tem várias nuances. Tem pessoas que usam só imagens e som, outras pessoas dialogam imagens com frases, com palavras, com outras coisas, mas nessa tentativa de dizer com a imagem, não dizer sobre a imagem. E aí eu senti a necessidade, falei, não, eu quero tentar também, sabe? Eu quero tentar articular algum discurso visual da pesquisa, não é um discurso aleatório, tem a ver com o que eu estou pesquisando, mas com imagem e som. E gosto de prática, né? O movimento está sendo tão bom que até um curso de edição eu estou fazendo. Nunca gostei de operar, mas senti necessidade agora. Falei, esse Premiere, pelo menos, eu quero aprender, sabe? Para mim, para poder cortar o meu material, para poder investigar com mais calma. Não quero nunca virar editor, mas... E esse movimento foi tão louco que eu já faço algumas coisas plásticas há algum tempo. Não sei, como terapia ou como tentativa de articulação de algum discurso. E nesse movimento todo de articular narrativas com matéria, começou a aparecer algumas obras. E aí vou expor pela primeira vez uma individual agora no mês que vem. Ah, que legal. Que eu acho que o trabalho, vocês estão todos convidados, é 16, quinta-feira. Não tem convite papel, o convite é só online, depois vocês vão receber. Mas eu vejo muito o cinema nas obras, o documentário principalmente. Não sei se as pessoas vão perceber, ou não sei, enfim, mas eu acho que tem, em algumas materialidades, tem quase que uma pesquisa, porque pesquisa para documentário é muito louco, né? Porque
não é uma pesquisa... Quando você está pesquisando personagem, história, não é uma pesquisa efetiva, é uma pesquisa de fluxo, né? Às vezes uma notícia que você ouve, um comentário que você ouve, diz muito mais do que um livro inteiro que você leu, para você compor aquilo, né? E aí eu acho que ao pesquisar para documentário, a gente pega retalhos das pessoas, né, das histórias. Você pega que a coisa vai ser efetivada na hora da filmagem, mas você pega para passar para o diretor ou para a equipe, você pega assim, olha, algumas pistas daquela pessoa, daquela situação. E eu comecei a ver nos trabalhos que eu estava fazendo que é um recolher de pistas. Tem um dia que eu parei, eu olhei e falei assim, cara, isso é quase que uma pesquisa. Se você for pensar nesse objeto aqui, ele tem um personagem, ele está narrando uma coisa de uma determinada pessoa. E com matéria, não é com... Mas isso tudo foi articulação depois da coisa pronta, eu não articulei para fazer, entendeu? E aí que é interessante, né? Legal. Cris, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem uma. Porque eu estou no Instituto de Artes, eu acho importante falar isso. Eu descobri no doutorado também, quando eu optei por comunicação, eu gosto muito do outro, da outra pessoa, dos outros. Meu barato é o outro. Assim. Eu nunca trabalharia numa função que eu não teria contato com as pessoas. E tem gente que é assim, eu tenho um amigo que fala que detesta pessoas. Eu detesto me relacionar. Eu gosto de me relacionar, eu gosto do outro. E quando eu fiz comunicação, eu fiz muito por isso. Eu achava que comunicação era o acesso mais preciso, talvez, ou mais fácil ao outro. E durante o curso foi assim. No exercício profissional eu fiquei muito decepcionado, porque eu descobri que não é. Que a mídia, os produtos de mídia, não te levam até o outro. E isso foi muito decepcionante, assim. E no mestrado e no doutorado, principalmente agora, eu percebo que o diálogo com o outro é a arte que me possibilita, não é a comunicação. Então, na minha prática, na minha pesquisa, eu venho cada vez mais me afastando dos temas da comunicação e me aproximando dos temas da arte. Que eu acho que a arte é o canal privilegiado para você ter contato com o outro. Todas as expressões artísticas. Acho que o contato que você tem com uma outra pessoa através da arte é infinitamente superior do que o contato que você tem com a pessoa através da mídia. A mídia, você acha que chega, mas você não chega. Certo?